Em julho desse ano eu fui diagnosticada com um transtorno depressivo. Eu decidi falar sobre isso só quando eu estivesse bem e finalmente chegou o dia que eu consegui gravar pela segunda vez. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Para falar como que é passar por isso, vivendo em outro país, longe da família, sem ter uma rede de apoio. É porque eu não quero falar disso sobre mim. Eu quero que isso seja útil para alguém. Então, eu acho que o que eu posso dizer é o que eu senti, como eu procurei ajuda, a ajuda que eu tive e como eu estou agora. Talvez você não saiba que você está passando por isso também, como eu passei muito tempo sem dar um nome para isso. It feels like a low level of despair you live in, where you're not getting any answers, but you're living okay. And you can smile at the office, you know? But it's a low level of despair. Não é uma coisa muito fácil para a gente falar sobre um transtorno mental, né? Normalmente a depressão, ela é uma doença velada que chega aos poucos e a gente não sabe muito bem o que a gente está sentindo, a gente não sabe muito bem o que a gente está passando. Não é uma gripe que chega tipo de uma semana para outra, você tem alguma coisa e passa. Tem muito estigma ainda em relação a o que é a depressão, o que é estar depressivo e o que é ter depressão. São duas coisas diferentes. Estar deprimido é uma coisa que acontece. Você está triste, você está abatido, você não está se sentindo bem, você está deprimido. Mas você ter depressão, você tem que ter pelo menos, no mínimo, 2 semanas de um estado ininterrupto daqueles sintomas que você está sentindo. A gente está aqui no YouTube, a gente está produzindo conteúdo, está mostrando a nossa vida, mas o que acontece atrás das câmeras, a gente, quase ninguém fala, né? E não é o objetivo desse vídeo também falar sobre isso, mas a partir do momento que isso afetou a produção aqui do canal, afetou a minha relação com o Fernando, afetou o meu bem-estar e também o meu trabalho, eu acho que passa a ser, né? Passa a não ser mais uma coisa só minha e passa a ser uma coisa que afeta, por exemplo, a minha família. Eu lembro que logo quando a gente chegou aqui, foi muito difícil no começo, né? A gente teve um começo um pouco estável, porque a gente juntou bastante dinheiro para conseguir ter uma estabilidade boa no primeiro ano aqui, mas ainda assim foi muito de altos e baixos. E eu lembro que era o auge da pandemia, a gente estava na Winners e eu vi um casal com uma criança e o casal, eles estavam rindo, eles estavam na fila do caixa, rindo, felizes, se abraçando, brincando com a criança. Aquilo para mim foi uma experiência de tanta leveza, eu senti tanta leveza naquele casal, naquela família, que eu pensei, cara, quando que a gente vai ter esse momento da nossa vida, né? Que as coisas vão estar mais certas, que a gente vai ter um trabalho melhor, que a gente vai ter uma vida mais estável, que a gente já vai, né, estar estável aqui em Montreal. E esse dia chegou, mas não trouxe tudo aquilo que eu imaginava que traria. Eu senti um vazio muito grande. Eu acho que esse ano foi um ano de muitos marcos, né? Um marco muito importante pra gente foi ter a cidadania. E eu fiquei feliz de agora ter a cidadania, ser cidadã canadense, mas aquilo não me completou. É como se a gente tivesse só dado um check na casinha, né, da cidadania e é isso. Por mais que a gente tivesse uma vida tão instável, tão difícil, ganhando pouco, com um trabalho, né, difícil, ainda assim era um pouco mais leve para mim do que agora, nessa vida que eu sei que muita gente sonharia em ter e para mim estava completamente sem sentido. Mas isso tudo, como eu disse, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Existe uma progressão e existe um caminho para você chegar até o momento em que as coisas não fazem tanto sentido para você. E para mim foi a minha relação com a minha profissão aqui. A gente veio para imigrar, fazendo um curso que não tinha nada a ver com a minha carreira. E eu sinto que isso mexeu muito com a minha saúde mental. Porque além do curso que eu vim fazer aqui não ter sentido nenhum com o que eu já fazia no Brasil, o trabalho que veio desse curso era um trabalho muito duro. Eu trabalhava no call center e era muito pesado. Era
vinha, né, um cliente para você atender, você tinha 20 minutos para atender, acabava aquilo, vinha outro cliente para atender, você tinha mais 20 minutos para atender, e era isso, era o tempo todo, eram 8, 9 horas disso, todos os dias de segunda a sexta. E eu lembro que eu estava tão cansada que eu tinha 30 minutos para almoçar e eu pedi para o meu supervisor para mudar para 1 hora, porque eu precisava dormir. E ter aquele momento, né, que era tudo tão cronometrado, eu avisava para Fernando quando seria a minha última ligação antes de entrar em break, ele já estava com a comida pronta, botando na mesa, esquentando as coisas, eu botava em break, eu já sentava na mesa porque a comida já tinha que estar lá, eu não podia desperdiçar nenhum minuto para eu simplesmente ir para o quarto dormir 20, 30 minutos e conseguir voltar para o meu trabalho, porque era muito, muito exaustivo. E eu lembro que os dias foram... foi uma das primeiras experiências com o inverno aqui, em que os dias também ficam mais curtos. E eu lembro que eu acabava o trabalho entre 4 e 4 e meia e eu dormia até umas 7, 7 e meia. A gente jantava, eu tomava banho, assistia um pouco de TV, ia dormir, acordava para fazer tudo de novo. E essa era a nossa vida. Eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais. E aí foi a primeira vez que eu pedi ajuda. Eu comecei a fazer terapia, a terapia me ajudou muito. Eu fiz acho que 3, 4 meses de terapia e eu meio que me dei alta. A terapia me permitiu ter forças para poder correr atrás de mudar, né? De mudar daquele cenário que estava me fazendo muito mal. E aí a gente começou, né, a produzir mais vídeo para cá. A gente começou a ter mais visibilidade na internet, foi preenchendo os dias também com isso. Só que outras coisas iam acontecendo na nossa vida pessoal que ninguém ficava sabendo e eu nunca contei, nem nesse canal e nem no outro. Minha mãe, ela desenvolveu Alzheimer e eu basicamente perdi ela em vida. Isso para mim foi a gota d'água que eu precisava para poder questionar tudo, para poder questionar a nossa vida aqui, para poder questionar o que eu estava fazendo com a minha profissão, para poder questionar o sentido, né? O sentido da gente ter largado tudo para vir para cá, o sentido também de ser tão bombardeada, de ter escolhido viver a nossa vida e estar disponível, mas mesmo assim não viver pela doença dela. Aos poucos, na rotina do dia a dia, as coisas elas foram ficando mais sem sentido, mais sem cor, mais... E aí começaram, de pouco a pouco, as crises de pânico, que eu não sabia o que era, né? Eu sabia o que era, mas eu não sabia que essas crises de pânico eram também de eu estar em um estado depressivo durante tanto tempo. E essa depressão ser aquela depressão funcional, né? Que você vive a sua vida, você vai fazendo as coisas, mas ao mesmo tempo no silêncio do seu quarto, quando as luzes se apagam, vem todos aqueles pensamentos na sua cabeça e sentimentos que só quem passa por isso consegue explicar o que é. O que eu sei foi que as crises de pânico elas foram começando a ficar mais frequentes e foi quando eu comecei a pedir ajuda. Foi quando eu comecei a terapia. E na terapia eu fui aconselhada pela minha terapeuta a procurar acompanhamento médico. Para mim foi muito difícil porque eu não queria ter que... Eu sempre imaginei que o remédio como uma muleta, né? Eu não queria ficar adicta, não queria depender daquilo. Eu nunca vou esquecer do que a minha terapeuta falou, que resonou tanto na minha cabeça, que foi quando a gente quebra a perna, a gente usa uma muleta para a gente conseguir andar. E eu sempre entendi o medicamento, né, o antidepressivo, todos esses medicamentos para a saúde mental, como uma muleta que eu não queria ter que utilizar. Porque eu poderia sair dessa sozinha, eu poderia, né, fazer exercício, me alimentar, estimular, né, as inas da vida, serotonina, adrenalina, dopamina,
Mas não é isso, né? Não é assim que funciona. E eu sei que eu não tenho médico de família aqui ainda. Eu consegui fazer um tratamento pela telemedicina, que o emprego de Fernando proporciona pra gente. E desde então, eu tô fazendo acompanhamento médico com uma psiquiatra e com a minha terapeuta. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque isso tudo que eu tô falando vem de uma trajetória de uns 4 anos. Não começou do ano passado pra cá. Não começou, né, de 2025 pra cá. Não começou quando simplesmente a gente parou de produzir conteúdo, a gente parou de gravar. Porque chegou num ponto que eu não estava nem sendo funcional no meu trabalho, eu não estava sendo funcional aqui em casa, eu não estava sendo funcional para o meu bem-estar também. Eu sentia que eu deixava a Fernando na mão, eu estava tendo, né, desnivelamento de humor muito abrupto. De uma hora para outra eu brigava muito com ele, eu não tinha energia para sair com a Zoe aqui embaixo, para ela dar uma volta com a cachorra. E fazer exercício físico para mim ainda é eu necessitava uma força muito grande. E eu lembro que gravar vídeos pro YouTube para falar da nossa vida aqui não fazia tanto sentido para mim. E eu sentia uma dor física, era como se eu tivesse com 2 pesos, sabe aquelas coisas que a gente bota na canela pra gente quando tá na academia? É como se eu tivesse com 50 quilos em cada perna e eu tivesse que andar uma maratona, né? E era muito pesado, era uma dor física. Gravar vídeos pra mim me trazia uma dor física, que eu acredito que Fernando não entendia, porque, eu não me comunicava muito direito com ele, e segundo, eu acho que só entende quem passou por isso. E o objetivo de eu falar tudo isso é que isso não é uma coisa que vem de um dia para o outro. São pelo menos 4 anos que eu venho progredindo nesse buraco mesmo, porque é um buraco que você se encontra, e quando você olha para cima, você só quer sair dali, mas muitas vezes você não tem forças. E talvez você não saiba o que você está sentindo. Talvez você não saiba que você está passando por isso também, como eu passei muito tempo sem dar um nome para isso, né? Mas não é a minha experiência que vai ditar o que você está passando, mas o fato de que eu precisei passar por esse tempo todo para finalmente chegar numa ajuda que não era a ajuda que eu queria, porque eu realmente relutei um pouco para entrar na medicação, mas é o que está me fazendo sair dessa. É a muleta que eu tô agora, nesse momento, que está me fazendo andar para frente. É a muleta que eu tô nesse momento que está me fazendo voltar para mim mesma, pro que eu era. E às vezes a sua experiência não seja necessariamente igual à minha, mas talvez os sinais estejam aí. Talvez os sinais de procurar ajuda, talvez os sinais de estar quase entrando nesse precipício estão aí na sua frente, mas você não consegue ver, não é? E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque existe um estigma muito grande de você achar ou que aquilo vai passar, ou de acharem que aquilo é mimimi, ou de acharem que não é tão grave assim. Eu fui afastada do meu trabalho, mas a minha empresa me apoiou, minha chefe me deu muito apoio. Os amigos me deram muito apoio também. Os meus amigos que sempre estiveram ali foram também muito importantes para mim nesse processo. E talvez ir para o Brasil, como a gente foi agora no mês de agosto, e passar pelas coisas que eu passei lá, ver como as coisas estão, né, ter contato direto com a realidade, né, da minha mãe, como ela está agora, talvez eu não tivesse aguentado tanto, talvez eu não tivesse sido tão forte se eu não tivesse com essa muleta para me ajudar a andar para frente, né? E uma das coisas que não te falam é o quanto que isso mexe com a sua autoestima, porque eu ganhei peso, eu tô pelo menos uns 15 quilos acima do que o meu peso normal é,
Porque simplesmente a comida também era uma fonte de prazer. E fazer exercício era impossível para mim, assim. Eu realmente tentava, mas eram flutuações. Tinha semanas que eu ia a semana inteira e tinha semanas que eu não conseguia sair da cama. E recentemente, uma amiga minha que se formou agora em fotografia, eu vou até deixar o contato dela aqui, ela me convidou para fazer um ensaio para o projeto final dela. E eu sugeri retratar nesse ensaio, falar sobre a depressão, como está sendo passar por isso. E eu fui na casa dela, a gente tirou as fotos lá, a gente até tirou uma sequência a gente tirou uma sequência na sala, que a gente gravou, e uma sequência no banheiro, que a gente infelizmente não gravou, mas as fotos ficaram muito bonitas. Eu vou deixar o site dela aqui na descrição, que vocês podem ver um pouco do trabalho dela lá. E passar por esse ensaio, a arte te conecta com o seu interior de uma forma tão profunda, que acho que independente de qual expressão artística que você experiencia, né? Seja a escrita, seja a música, seja a fotografia, o vídeo, a arte que te conecta com partes de você que na sua consciência, ali no dia a dia, você não tem muito acesso. E passar por esse processo, né, desse ensaio, literalmente me despir e mostrar, como eu estou me despindo aqui agora e mostrando para vocês a vulnerabilidade, a fragilidade que foi passar por isso, pedir ajuda, estar fazendo um tratamento, estar tomando uma medicação psiquiátrica, requer muita coragem. Requer uma força que durante muito tempo eu não sabia que eu ainda tinha. Requer também um contato com partes de você que não são tão bonitos de mostrar, que não são tão bonitos de se entender. É necessário que você coloque para fora. E o objetivo desse vídeo é contar um pouco do que aconteceu esse ano, contar um pouco da minha história, contar um pouco de como foi passar aí, de contar um pouco de como foi passar por isso e de falar que vai passar. Aqui tá passando. Não passou ainda, mas tá passando. Hoje eu consigo me conectar com aquela Viviane criativa, aquela criança espoleta, que corria o tempo todo, que escrevia poesia, que vivia de batom vermelho, que sim tinha ansiedade, que sim tinha muito medo, que sim tinha muita coisa que uma criança talvez não consiga entender, mas eu consigo ver elementos dessa criança ainda lá, e eu acho que acessar isso pela terapia, pela arte, pelos vídeos, trazer a criatividade de volta, me forçar a fazer o meu corpo estar de volta em movimento e me despir para coisas que faz parte da minha vida e que tá tudo bem. Eu acho que esse que é o processo, eu acho que esse é o propósito, assim. E eu acho que só tenho a agradecer. Talvez você não saiba o quão importante você é. Talvez você não entenda a importância que você tem pra gente crescendo essa plataforma, aquecendo essa comunidade, que é você que está assistindo esse vídeo, que tomou tempo para ouvir a minha história, que comenta, que engaja, que dá um like aqui também. Você também, obrigada por estar aqui, por fazer parte desse projeto com a gente e por apoiar sempre a gente também assistindo os nossos vídeos. Espero que isso te ajude de alguma forma.